Eu tô fazendo esse vídeo agora porque tá mais no timing quanto a isso, tá? É o tema já, eu já ia fazer sobre isso, só que eu ainda ia fazer uma projeção histórica do que é capitalismo, mas aproveitando o que está acontecendo isso com as lojas americanas, né? Eu vou falar um pouco sobre isso e capitalismo, tá? O que, o que eu ia falar sobre esse tema, eu ia falar, na verdade, sobre a crise imobiliária dos subprimes de 2008 nos Estados Unidos. Mas eu acho que as lojas americanas antes são mais próximas da gente, né? E está acontecendo agora, né? E eu acho que isso explica bastante o que o capitalismo é, como que a lógica capitalista funciona. Um pouquinho antes, um pouco de teoria, né? Existe uma diferença um pouco do que é a parte sociocultural do capitalismo e a parte econômica do capitalismo, tá? Aí primeiro eu vou falar um pouco sobre a parte econômica, de como que a lógica capitalista funciona de forma econômica e depois um pouco sociocultural, tá? Tudo isso usando o que aconteceu com as americanas como exemplo. O que aconteceu com as americanas você talvez não saiba. Eles descobriram da noite para o dia esse ano, tá? Que as americanas não eram uma empresa sólida. Mesmo as pessoas que iam lá fazer olhar os dados das americanas e falar, não, empresa sólida, pode investir e tal. Esse ano descobriram que eles têm simplesmente um déficit de 20 bilhões de reais, né? Que eu acho que são reais, tá? Não sei se são dólares agora, eu devia ter pesquisado. Mas provavelmente é porque normalmente essas coisas são divulgadas em reais, né? Então eu acho que é real sim. E, ou seja, essa empresa não era sólida, né? Na verdade, essa empresa é uma empresa falida. Mas até esse ano, ela era divulgada como uma empresa sólida. Vocês ouviram isso? Enfim, o nome disso poderia ser, eu estou falando poderia ser para evitar processo, tá? Alguém poderia dizer que o nome disso é uma fraude pra caralho, tá? Então, assim, não seria um pouquinho de fraude, seria fraude pra caralho. Os analistas que olham essas empresas e falam que uma empresa dessa é sólida, ou os analistas estão todos mentindo, ou a empresa mandava números errados, né? Divulgava números errados e etc. Né? Então, assim, pode ser que existam outras alternativas quanto a isso. Mas ao que me parece, não estou falando que isso parece uma fraude pra caralho, tá? E qual o problema disso no capitalismo? Nenhum. Não existe problema nenhum em você ter uma empresa fraudada, desde que você não seja pego. E que você faça alguém perder dinheiro com isso. Tá? E quando eu digo alguém, é realmente alguém, não é você, eu, os fudidos, né? Os pequenos acionistas. É gente grande, tá? Ou que o TCU te encontre e você não consiga molhar a mão do cara, né? Enfim, são esses casos, né, que acontecem de uma empresa falida via público quanto a isso. Aí se torna um problema, tá? Vai se tornar um problema para quem depende do americano para trabalhar, do cara que colocou dinheiro nas americanas e agora tem muito menos dinheiro, tá? Para esse cara faz bastante diferença, né? Mas para os acionistas fazem pouca, tá? Então, o que isso tem a ver com capitalismo? Primeira coisa, como que o Estado vai lidar com esse tipo de situação? Porque o Estado vai perdoar a dívida, o Estado vai fazer manobra para eles terem um novo tipo de financiamento, e você que é defensor de dono de empresa, que é fã de bilionário, etc., e que os donos americanos são dos 10 mais ricos do Brasil, pode ficar tranquilo, tá? Que ele não vai ficar mais pobre, não, tá? Pode ficar tranquilo. Quando a empresa entra em falência, tem um monte de negócio que o governo faz para que o bilionário continue bilionário. Então você pode ficar tranquilo que o bilionário não vai perder noite de sono, tá? Só o trabalhador que trabalha lá que vai ser demitido. Então fica de boa, tá? Porque o sistema ele funciona para defender esse cara, né? E não os trabalhadores. O sistema capitalista que eu digo, né? O sistema capitalista ele está ali para defender o grande capital, tá? E eu não estou falando isso de uma forma nessa descrição, eu não estou falando isso de forma moral, tá? Não estou falando que o sistema capitalista é ruim porque defende os capitalistas, tá? Estou falando que ele funciona assim, tá? E as migalhas desse grande capital caem para o outro grande trabalhador.
Na minha opinião, isso é melhor do que o feudalismo, tá? Porque o feudalismo nem migalha tinha, tá? Era subsistência apenas, tá? Então, assim, só dando uma opinião no meio da informação. Só que ainda assim é injusto pra caralho, né? Mais uma informação, mais uma opinião com moralidade agora. Mas enfim, o Estado, como ele funciona de uma forma capitalista, ele vai defender o grande capital, tá? Então, assim, o que vai acontecer com as lojas americanas? Não sei, não sou futurólogo, e quem sabe, que fala que sabe, está mentindo. Mas o que com certeza vai acontecer em relação aos estados americanos é que eles vão tentar resguardar a empresa, tá? Mesmo que isso signifique a perda de muitos empregos, etc. Porque não é essa a finalidade. A lógica econômica do sistema capitalista é que os lucros são privatizados e os riscos são socializados. Quem vai pagar essa conta, no final das contas, o risco, etc., são as pessoas que dependem da loja americana para viver, né? Os trabalhadores. E o Estado ele vai defender exatamente o grande capital, como eu disse. Bom, mas isso aí, como que isso funciona aí num governo de bem-estar social, né, que o Brasil está procurando, né? Então, essas formas de defesa do trabalhador é o que é, por exemplo, o seguro-desemprego, né? Esse tipo de contribuição, FGTS. Essas são as formas que o Estado, que o trabalhador consegue que o Estado defenda ele minimamente, tá? Mas, assim, eu acho que quem comete fraude tem que ir preso, né? Mas no capitalismo, não. No capitalismo, esse tipo de coisa, e 2008 nos Estados Unidos, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, quem cometeu fraude nos Estados Unidos em 2008 saiu ganhando. Quem saiu perdendo foram os pequenos donos de casa, né? E etc. Enfim, é, já estou falando mais do que eu devia sobre isso. O que isso atinge socioeconomicamente, socioculturalmente, né? É a ideia de que, no final das contas, esse sistema ele funciona muito, né, para o dono do capital. E o dono do capital vai sempre fazer essa propaganda. Tá? O Chesterton falava que o capitalismo ele não funciona junto com o que o cristianismo pensa com família tradicional. Porque o capitalismo ele tira o homem e a mulher, a família da convivência, porque a finalidade do capitalismo é o lucro através do trabalho do trabalhador, enquanto o capitalista ele não trabalha. Tá? Então, assim, existem, por exemplo, muitas demonstrações de como que essas pessoas capitalistas, por exemplo, vivem muito tempo. Porque como o cara não trabalha e ele ganha muito dinheiro, ele tem dinheiro para desfrutar do melhor que o capitalismo distribui boas coisas também, tá? Não seja esse crítico bobo ao capitalismo. E, e como eles desfrutam do melhor dessa segurança social e etc., e eles não têm o esforço de trabalho, simplesmente o capitalista ele tem uma longevidade de vida maior, né? Então, assim, é um vídeo que eu estou falando sobre muitas coisas, né, e etc. O Chesterton fala essa parte sociocultural que eu acho muito interessante, porque o Chesterton é um autor conservador, né, do século XX. Existe essa parte sociocultural, por exemplo, de como que a gente enxerga o trabalho, como que ainda é um pouco feudal a forma que o Estado lida com o trabalhador em momentos de crise, que no capitalismo são cíclicos, tá? Ou seja, o capitalismo vai de onda em onda de crises. Então, assim, já é esperado que exista crise, como aconteceu agora nas americanas. Eu acho, e agora é uma opinião totalmente achista, né? Porque não existe, que se fosse uma empresa pequena fazendo isso, o dono seria preso, tá? O que aconteceu com as americanas. Mas como é uma corporação enorme, né, são um dos caras mais ricos do Brasil, etc., vai ser, na verdade, o Estado, na verdade, vai arrumar um jeito de dar esses 20 bilhões de dólares que estão aí de déficit, eles vão dar um jeito de ajudar esse cara, né? Que, se realmente for fraude, é um criminoso, né? Então, no capitalismo, não importa se o cara é criminoso ou não, importa se o cara dá lucro ou não. E ele, como ele é detentor do grande capital, mesmo dando prejuízo, esse cara aí é a finalidade do capitalismo, tá? Então é isso. Não tem uma grande leitura sobre isso, é mais uma conversa mesmo, uma leitura. Enfim, leiam.